dia! Que a paz do nosso grandioso Deus esteja na vida, no lar de cada um, meus amados irmãos. Quero agradecer a Deus por mais um dia, que Ele nos deu esta oportunidade, Graças a Deus, Cada dia é um milagre, Só a gente amanhecer o dia já é um milagre, Meus amados irmãos, eu estava aqui refletindo numa palavra, Eu queria convidar você para nós refletir junto nessa palavra. Se você não tiver tempo agora, salva aí no seu celular e quando você tiver um tempinho, você pega a sua Bíblia e vamos refletir, para que você possa ter a espiritualidade de estar na presença de Deus. Amém, meus amados irmãos? Na sua casa mesmo. Amém? Por quê? Vamos lá. O exemplo que Jesus nos deu, o dever de orar e nunca desanimar. Nunca. Nós temos que orar sem cessar. Então, quanto mais nós oramos, quanto mais nós obedecemos, porque orar tem um lugar, não é assim? Mas tem que ter a obediência. Não adianta você orar e você não obedecer. Não adianta você ler a Bíblia e você não praticar. Você ouve e não pratica. Não é assim? Porque hoje você vê, tem muitas pessoas que vai para a igreja, mas só lê a Bíblia quando está na casa de Deus. Quando chega na igreja, ela lê a Bíblia. Mas em casa, esquece de ler a Bíblia. Em casa, às vezes passa de 3, 4 dias sem ler a Bíblia. Preocupado com isso, preocupado com aquilo e fazendo a diferença, não é assim? As coisas. Então, muitas vezes, as coisas durante nossa caminhada, juntando na nossa cabeça, nós podemos ter a diferença, de afastamento da palavra de Deus e se aproximando das coisas deste mundo. Então, meus amados irmãos, observa aqui em Lucas capítulo 22, do versículo 39. Lucas 22, versículo 39. Jesus no Getsemani. Jesus estava no monte, com os seus discípulos. E observa que quando você vai para a igreja, é um monte, é um lugar de oração. Quando você entra no seu quarto para orar, é um monte, é um lugar de oração, um lugar que você tirou na sua casa para orar. Não é assim? É um lugar. Aonde você tira aquele momento para falar com Deus, é um lugar de oração. Certo? Mas a Bíblia diz aqui, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Se você parar um pouco para refletir, o lugar escolhido. Está falando aqui, lugar escolhido. Qual o lugar que você gosta de orar em sua casa? Ah, mas eu não oro em casa, eu só oro na igreja. Tudo bem. Ao chegar no lugar escolhido, que eu vejo muitas pessoas quando chegam na igreja, fica na porta, batendo papo, conversa vai, conversa vem, Não dá atenção o que veio buscar. Ao chegar no lugar, o que você tem que fazer? Primeiro, fazer uma oração, Jesus está dizendo aqui, ao chegar ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai. Nós temos que ir diretamente ao lugar que nós vamos sentar e orar. E depois assentar-se e refletir, estudar a Bíblia, para quando o pastor manifestar a palavra de Deus, vocês estejam preparados. Vocês estejam preparados, atento
para ouvir os ensinamentos de Deus. Você entende agora? Ah, pastor, mas eu só ouvo em casa. Então preste atenção. Eu estou explicando para que você vá para a Bíblia e também medite na palavra de Deus e obedeça. Obedeça. Obedeça a palavra. Não é a palavra do pastor, não. É a palavra de Deus. Você está ouvindo o pastor, mas você tem que ver para a palavra, obedecer a palavra, ler a palavra, sinta o que eu estou falando, pregando. É a palavra de Deus, então guarda no seu coração e se afirme. Se afirme em oração e santidade na sua casa. Por quê? O lugar escolhido, Jesus disse, orai para que não entreis em tentação. Então, quando nós estamos em oração, quando nós estamos em comunhão com Deus, nós temos um dia de paz, temos um dia de tranquilidade. Ah, mas tem tentação? Tem, mas a tentação não vai tocar em nós. Por quê? Porque nossa comunhão está em Deus, está em Cristo Jesus. E aqui nos mostra verdadeiramente o lugar que você vai orar, o lugar que você vai meditar, o lugar que você vai adorar, o lugar que você vai louvar. É um lugar. Você pode passá-la, eu vou louvar 2, 3 hinos. Mas primeiro, lê a Bíblia, depois faz a oração e depois você vai cantar para Jesus. Você vai abrir o seu coração e cantar. Então, lugar escolhido. É o lugar escolhido. E a escolha é sua, você que tem que escolher onde é que você quer adorar a Deus. É nos montes, é nos quartos, é na sala, é na cozinha, é no muro, é aonde você quiser, é na igreja, aonde você quiser. É o lugar escolhido que você quer falar com Deus, que você tem uma intimidade, uma comunhão com Deus. Você entende agora? E aqui diz no versículo 14, 40, 41, e ele por sua vez se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava. Jesus fez o quê? Se afastou. Esse se afastar é quando você tem um lugar reservado para você se falar com Deus, o lugar que você tem para conversar com Deus, para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para agradecer a Deus, é um lugar escolhido. Jesus fez isso, ele se afastou, ele se afastava dos discípulos para poder falar com o Pai. Tem coisas, irmão, que nós temos que aprender a se afastar. Se afastar daquilo que vai tirar a tua paz, que vai tirar a tua comunhão, que vai tirar o seu caminho. Porque hoje muitas pessoas vê a pessoa alicerçada num lugarzinho, a pessoa vai lá, homem, vai para a minha igreja, aquela igreja não é de Deus não, vamos para ali é de Deus. Então esses são espíritos que veio para tirar você do lugar do Espírito Santo colocou, para levar você para o lugar da carne, para ensinamento da carne. Tem muito hoje acontecendo por causa disso. Tem muitos crentes que saem dos ministérios, saem para outro ministério pela direção da carne, passa um tempo, 2 tempos, daqui a pouco está bebendo, está fumando, está no meio da rua, mas é batizado. É batizado. Então, aí, mas quem foi? Foi a pessoa mesmo. Foi você mesmo. Não foi ninguém que tirou você, foi você que saiu da onde o Espírito Santo estava te alimentando. Ah, pastor, mas meu pastor estava me perseguindo. Ah, mas fulano estava me perseguindo. Não, irmão. Você acha que foi fácil para Jesus chegar e dar a vida por nós? Porque Jesus foi humilhado, Jesus foi pisado, Jesus foi chicoteado, Jesus foi apontado, né? Foi apontado como o pior dos ladrões. Jesus foi apontado pelo pior dos ladrões. Foi chamado de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus foi chamado do maioral dos demônios. E tem pessoas que uma pregação que você prega dura para a pessoa muda de ministério. Quando Deus começa a trabalhar na vida da pessoa para fazer o milagre, a pessoa muda de ministério, porque não gosta das provações, não gosta das palavras duras. Mas se tem uma palavra que agrada o coração daquela pessoa, meu Deus, ali eu gostei, ali é de Deus, ó, eu saí de lá voando.
É não, irmão. É não. Se é a carne, o pecado é muito bom. É bom demais. Pecar é a coisa melhor do mundo que tem, é pecar. O problema não é o pecar. O problema é as consequências do pecado, o que traz, né? Eu vi um pregador aí dizendo que não tinha problema do homem da mulher de Deus, um pastor, de um homem e a mulher de Deus tomar uma cerveja, né? Tomar uma bebida, não tem problema, mas que não tome no meio das pessoas, mas que tome dentro da sua casa. Aí uma pessoa dessa, que diz que é pastor, prega que o irmão não tem problema tomar uma cervejinha, mas pode tomar trancado dentro de casa. Quer dizer, esse homem está servindo ao pastor ou ao Todo-Poderoso? Porque se eu faço as coisas escondido do povo lá na rua, mas ao lado de Deus, aos olhos de Deus, eu estou escondendo, eu não estou servindo a homem dessa terra, eu sirvo a Deus. Então, se eu sirvo a Deus, eu tenho que ter uma postura, eu tenho que ter um ensinamento para mim mesmo, não é assim? Aí falaram para mim, mas Abraão tomou um porre. E aí? Abraão tomou um porre. Se você for para o livro de Abraão, você vê lá o que foi que aconteceu no porre de Abraão. Ele amaldiçoou um filho dele, não é assim? Ele tomou um porre, mas ele amaldiçoou o filho dele. Então para um pouco para analisar. Tudo que a gente faz de errado tem as consequências. Tem as consequências. Você pode fazer? Pode. Mas e aí? Depois você vai ter as consequências. E Jesus está dizendo aqui, no 43, então lhes apareceu um anjo do céu que o confortava. Eu pulei, não foi? E no 42, ele diz, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Naquele momento, Jesus, o suor de Jesus naquele monte, estava caindo gota de sangue puro. Era gota de sangue que estava caindo. Jesus estava passando por todas as provações do mundo inteiro, estava sobre ele ali. E ele ainda disse a ele, Pai, se possível, passa. Eu não estou aguentando. Mas que não seja, Pai, a minha vontade, sim a tua vontade. E naquele momento, os anjos do céu desceram e, olha aí, então lhes apareceu um anjo do céu que o confortava. Entendeu agora a importância de nós termos uma vida com Deus? Que Deus sempre vai enviar um anjo. Deus sempre vai enviar uma pessoa para te ajudar, para te socorrer, para te mostrar o caminho certo. Sempre Deus vai mandar uma pessoa. Não adianta. O pastor é o seu guia, o seu pai da fé. Então, quando você obedece o seu pastor, não importa o que o pastor está fazendo para você. Porque se o pastor te humilhar, o pastor vai pagar um preço alto. Se o pastor estiver mentindo para você, também vai pagar um preço alto, vai queimar no fogo do inferno, quando chegar o dia dele. Por quê? Porque o pastor está mentindo para você. Então a Bíblia diz, provai o Espírito. Prove o Espírito para saber se verdadeiramente é de Deus ou não, para que você não venha ser enganado. Prove o Espírito. Como é que eu provo, pastor? Olha as atitudes, olha a postura, olha com que essa pessoa está falando, com que a pessoa está andando. Qual é a postura dessa pessoa? Na igreja está bem vestida, bem informada, no meio da rua está andando como prostituta. Então aí você para analisar. Uma pessoa dessa agrada a Deus? Uma pessoa dessa está fazendo a vontade, mas está falando em língua. O diabo também fala em línguas. O diabo também fala em língua, viu? Para um pouco para refletir. Não vá pensando nisso não, porque falar em língua é dom distribuído por Deus. Se você tem um dom que Deus te deu, não se preocupe, se santifique, faça a vontade de Deus, que isso vai acontecer na sua vida. Se você tem um dom, vai sim acontecer. Agora, se você não tem um dom, não adianta você se desesperar, se você não tem o dom. Às vezes você tem o dom de profetizar, às vezes você tem o dom de curar, às vezes você tem o dom de libertar,
às vezes você tem o dom de evangelizar, às vezes você tem o dom de ajudar na igreja, o dom de limpar a igreja, o dom de estar na porta da igreja. Tudo é dom. O dom de entregar água para os pastores é dom. Então você tem que ver qual é o dom que Deus te deu. Amém, gente? Mas vigiai. Vigiai. Não deixe o diabo enganar você, não. Não vá pensar que palavras bonitas edificam, porque não edifica, não. Tá? É como diz, remédio bom não serve. Agora, remédio, quanto mais ele é ruim, mais amargo, mais ele faz efeito. Amém? Quero orar por você. Amém, meus amados? Deu para entender? Preste atenção. Alicerça com Deus. O lugar que Deus botou para você orar é na sua casa, é aonde você for. Não se preocupe. Deus está do teu lado. Pai querido, amado Deus, eu apresento esta casa, eu apresento estas vidas que vai ouvir, que está ouvindo, aonde, meu Deus, esta palavra chegar, que o teu poder, meu Pai, chegue neste lar, removendo, meu Deus, o câncer, a leucemia, diabetes, o espírito maligno, meu Pai, seja destruído pelo poder do Senhor. Pai, eu apresento a tua serva, meu Pai, Ana, Pai, que o Senhor possa visitar a dona Ana, que o Senhor possa tocar, abençoando a família. Abençoa, meu Pai, Ana Alves Bezerra, que o Senhor possa, Pai, dona Joana Alves Bezerra, abençoe sua família, abençoe seu esposo, abençoa, meu Pai, todos que estão assistindo, que o Senhor possa visitar a família de cada um deles, meu Pai, tocando com tuas mãos poderosas, restaurando, libertando. Abençoa as missionárias, os pastores, os obreiros da tua casa. Abençoa todos os teus servos e as tuas servas, os que não servem, meu Pai, abençoe para que eles possam servir. Abençoa os católicos, os espíritos, religiosos. Abençoe, meu Pai, os que têm religião, os que não têm religião. Abençoa, Pai. Abençoa essa cidade, abençoa todos os lugares, abençoa os hospitais, abençoa, meu Pai, aonde, meu Pai, esta oração chegar, que o Senhor venha abençoar. Entregue em tuas mãos, Pai, te agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Nessa terça-feira, estamos na Baixa Queimada ali, ao lado da Casa do Bastão, com mais um culto de libertação na terça-feira. Não perca, gente. Ali na Baixa Queimada, próximo ao Baixo Grande, que o Senhor possa, que todos vocês possam estar presentes para nós adorarmos e glorificar o nome do Todo-Poderoso. Um abraço, um beijo no coração, uma segunda-feira abençoado, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fique com Deus.